Olá, meus irmãos do Instituto Kardecista, uma boa noite. Quem fala aqui é Antônio Peroba. Eu sou expositor espírita, milito no movimento espírita através da Mansão do Caminho e também do Centro Fraterno Luz e Caridade. É um imenso prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar sobre as coisas do nosso querido Evangelho, né? Então vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos ao alto, em busca e ao encontro de Jesus, o modelo e guia para a humanidade, aquele que veio dar o testemunho de como deveríamos proceder para atingir o ápice da nossa elevação espiritual. E é com ele que nós vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos reunidos em busca do reencontro com o Evangelho que ele nos trouxe, com a sua base angular, que é a lei do amor, essa lei de amor tão necessária para a nossa vivência prática. E é assim, Jesus, com a nossa imensa gratidão, que te rogamos forças para todos nós que aqui estamos reencarnados neste plano de provas e expiações, passando por esse momento tão delicado da transição planetária, aonde necessitamos redobrar as nossas convicções evangélicas para prosseguirmos nessa caminhada de superação dos obstáculos do caminho, que são obstáculos íntimos de cada um de nós, já que trazemos as nossas necessidades de transformação para o nosso próprio benefício. E pedimos a Ti que continue nos fortalecendo nessa jornada, para que tenhamos sempre fé e bom ânimo na superação de todo e qualquer obstáculo que impeça o nosso processo evolutivo. E assim, rogando a tua presença, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade, te pedimos a permissão para iniciar os trabalhos de hoje. É isso, meus irmãos. Então vamos aqui falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 88 do livro Caminho, Verdade e Vida, né, que é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, que foi elevado recentemente a herói da nação brasileira, né? Evidentemente, ele não deve estar muito preocupado com esse título, né? Porque o título maior ele já alcançou, que foi de ter uma reencarnação primorosa, onde ele vivenciou o Evangelho de Jesus, né? E ele psicografou essas pérolas que Emmanuel nos traz com essa coleção, né? E no capítulo 88, com o título de Velar com Jesus, Emmanuel discorre sobre as necessidades que nós temos. Então, para que a gente tenha uma ideia mais precisa, eu vou fazer a leitura aqui desse capítulo. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses velar comigo? Isso está em Mateus, no capítulo 26, no versículo 40. E Emmanuel discorre sobre essa temática, dizendo que Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos, conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável
rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquece-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudesse velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Então, Emmanuel nos traz com muita propriedade essa passagem do Evangelho de Jesus, quando ele convoca seus discípulos, alguns dos seus discípulos, para poder acompanhá-lo, né, naquele momento de meditação, de reflexão, de conexão com o alto. E ele se distancia e deixa-os, né, e pede a eles que vigiem, que orem, né? E aí ele vai, se distancia e os seus discípulos adormecem. Jesus volta, chama a atenção deles, pede vigilância, se afasta novamente e quando retorna, o que acontece? Eles estão novamente adormecidos, né? E isso, os discípulos que já tinham uma convivência com Jesus grande, que já entendiam de uma maneira mais profunda a mensagem do Mestre, aquilo que ele havia vindo fazer aqui, divulgando o Evangelho, né, que Deus havia solicitado a ele, que ele trouxesse a lei do amor para que ela pudesse ser implantada em meio àquela humanidade rebelde que ainda vemos que continua com a mesma rebeldia, com a mesma dificuldade de entendimento, né? Isso porque o apego às questões materiais, o apego às coisas, ainda é muito intenso nesse mundo em que habitamos. Ainda estamos muito mais para o reinado de Mamon do que para o reino de Deus, né? Ainda temos uma dificuldade muito grande de vivenciar as coisas espirituais. E reparemos que Jesus não cobra àqueles que ainda não estão preparados e com condições de entregar essa vigília, de entregar este convívio por um pequeno espaço de tempo que seja. Ele cobra daqueles que já estavam preparados, não só espiritualmente falando, né? Porque sabemos que todos nós passamos pelo plano espiritual de um preparo muito grande, muito intenso, para que a gente possa reencarnar e ter êxito na nossa proposta reencarnatória, que é sempre o de evoluir, que é sempre o de se melhorar, de modificar aqueles hábitos que não são congruentes com a prática do Evangelho, né? Então, todos nós passamos por esse processo no plano espiritual e por isso aqui estamos para buscar nos redimir, para buscar evoluir neste processo. E Jesus,
é o nosso modelo, é o guia da humanidade. Então é a ele que deveríamos seguir. Mas quando adentramos no corpo físico, temos um choque, né? E os bons amigos espirituais, sabedores das nossas dificuldades, reconhecem essa dificuldade grande que nós sofremos, esse abalo, vamos assim dizer, quando a gente reencarna, quando adentramos no corpo físico. Aí perdemos um pouco dessa sensibilidade espiritual que tínhamos quando estávamos no plano espiritual, né? Lembrando sempre que nós não somos daqui e não permaneceremos aqui, né? Viemos do plano espiritual e para lá iremos voltar, né? Mas nessa pequena experiência, nessa pequena vivência que o texto qualifica como uma hora da nossa eternidade, né? Porque somos espíritos imortais, né? Somos espíritos perenes, fadados à evolução, nesse pequeno espaço, nessa pequena hora que a gente vivencia essa experiência na matéria, a gente tem muita dificuldade de comungar, de velar junto a Jesus, de nos entregarmos, né, com profundidade, nos entregarmos de alma às práticas, às vivências que Jesus nos traz. Divaldo Pereira Franco, nosso querido e amado condutor de ovelhas aqui, né, nesse planeta, na nossa querida Bahia, com a Mansão do Caminho, ele questionado quando é que temos a certeza de que obtivemos sucesso na nossa reencarnação, ele disse que só no momento do desencarne, né? Porque quando a gente desencarna, a gente tem a certeza do que foi feito e o que não aconteceu, né? Então, Chico, quando desencarnou, teve consciência plena de que ele foi um servo fiel do Mestre Jesus, que ele realmente entregou tudo aquilo que dele se esperava, porque ele preparou-se e executou a missão que lhe foi concedida, né, de divulgar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo através da doutrina espírita, de praticar o amor ao próximo, de vivenciar a caridade em toda a sua extensão, em toda a sua máxima expressão. Então, Chico conseguiu êxito e teve, ao desencarnar, essa satisfação. Bezerra de Menezes também teve, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantas outras figuras que nos demonstram, através das suas existências, as possibilidades de nós também, dentro da nossa competência, dentro da nossa experiência, dentro daquilo que objetivamos fazer neste plano de provas e expiações, a possibilidade de estar executando aquilo que Jesus nos pede, de estar convivendo com Ele, né? Conviver com Ele é vivenciar aquilo que Ele nos deixou como ensinamento, é colocar na nossa prática cotidiana, né? No nosso lar, no meio daqueles a quem amamos e principalmente no meio daqueles com que a gente não tem aquela afinidade tão grande, no meio daqueles que às vezes querem nos prejudicar, né? Ele quer que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual e que repassamos através da vivência da doutrina espírita aqui na matéria. Então é isso o que ele pede para a gente, que a gente esteja atento, que a gente esteja vigilante para com essas solicitações no nosso dia a dia, através de pequenas atitudes, através de pequenas mudanças que nós vamos implementando dioturnamente na nossa existência, no nosso ser íntimo, através da aquisição da nossa consciência. Então, isso é viver Jesus. Isso é colocar em prática. Ele não pede para a gente, até porque ele não nos conhece a fundo, muito mais do que nós próprios nos conhecemos. Jesus
tem a visão profunda do nosso ser. E aí ele não vai cobrar, não vai pedir aquilo que nós não podemos dar. Até a gente se compromete, nós sabemos disso, até pela literatura espírita, pelas diversas psicografias, que quando estamos do outro lado, que quando defrontamos a realidade do mundo espiritual, né, que é a única e verdadeira, né, quando a gente sai da grande matrix que é este plano de provas e expiações, né, que é essa vivência na matéria, quando a gente bate de frente com aquela realidade, a gente quer reparar todos os possíveis deslizes, erros, vícios que nós deixamos nos levar. Mas nem sempre é possível, a gente precisa ir com calma, a gente precisa ir estruturando, a gente precisa ir ganhando corpo, ganhando musculatura espiritual, consciência, para poder ir vivenciando. E certamente numa única reencarnação será difícil colocar isso em prática. Porém, é necessário que a gente inicie, é necessário o primeiro passo para poder caminhar quilômetros. A gente só vai andar quilômetros se a gente der o primeiro passo, se fizermos o movimento no sentido de caminhar. Caso contrário, não conseguiremos chegar a lugar algum, ficaremos paralisados. E isso é o que exatamente a gente não deve fazer, porque isso quem faz é aquele que está em vigilante, é aquele que ainda não despertou para essa realidade, a realidade do espírito, a realidade do que verdadeiramente somos, não esse corpo material que temporariamente nos serve de veículo para expressar, né, as nossas percepções sensoriais, mas sim o espírito, esse que é imortal, esse que foi criado por Deus com o intuito de evoluir, de crescer e voltar o mais breve possível até ele. Então, precisamos vivenciar esta consciência para o despertar das necessidades que trazemos para a evolução, para a transformação, para a prática do amor. Porque Jesus veio pregar a lei de amor. Jesus demonstrou isso em todos os momentos que ele esteve entre nós, né? Vivenciando essa amorosidade, essa compreensão das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, né? Jesus, na sua imensa grandeza de Cristo, que já era antes do, da criação do planeta, né? Antes da geração deste planeta, ele já era um Cristo, ele veio até nós, imagine, né? Escolheu o seu apostolado, os seus discípulos, né? Entre aqueles espíritos que, apesar de preparados no plano espiritual, sofreram também o mesmo choque do reencarne, de estar num corpo material, num corpo físico que anestesia os seus sentidos. E não foram seres fáceis de se conviver, né? A gente sabe pela história do Evangelho que Jesus teve que conduzi-los com muita paciência, com muita serenidade, para poder envolvê-los na sua mensagem e fazer com que eles entendessem a necessidade de vivenciá-la no seu dia a dia. Não foi uma tarefa simples e fácil, né? Então, Jesus cumpriu essa tarefa, fazendo com que aqueles que estavam ao seu lado fossem, dentro das suas possibilidades, entendendo e vivendo principalmente aquele evangelho, aquelas informações que ele nos trouxe através do amor, através da prática da caridade, através do perdão, através da consciência de que muito além do que somos, temos uma ligação íntima com o Pai.
porque a sua semente está em nós, né? Já que, no mínimo, ele usou o seu pensamento para nos criar. Então, somos divindades que precisamos lapidar, né, essas imperfeições, aparar as arestas dos nossos vícios, apegos, defeitos que ainda trazemos, para poder então se mostrar com a veste, né, propícia para ser recebido pelo Pai. E para isso, Jesus pede que a gente esteja com Ele, que a gente esteja velando, vivenciando através da conexão com aquilo que ele nos propôs. Isso a gente vai fazer através do nosso autoconhecimento, né? Que é quando a gente dispara o autoconhecimento, a gente vai se percebendo realmente como somos. E só nessa visão a gente vai ter condições de implantar as mudanças necessárias para estar cada vez mais próximo de Jesus, né? Através da nossa meditação, quando a gente se conecta com o nosso espírito protetor, com o nosso mentor, com o nosso guia, com o nosso anjo guardião, aquele ser que está nos acompanhando, velando por nós dioturnamente, né? Para que a gente possa ter êxito nos nossos objetivos maiores, né? Nos objetivos de evoluir. Até lá, a gente precisa se conectar com a espiritualidade para aprender a conviver com a questão material, sem deixar nos envolver por ela, trafegando pela matéria de forma a entender que essa matéria, que essas necessidades são apenas momentâneas, são passageiras e que a finalidade é exatamente a nossa transformação. Então, Jesus nos convida e nos alerta, né? Porque quando a gente regressa ao plano espiritual e nos damos conta de que não conseguimos executar a nossa missão, que deixamos por invigilância de nossa parte fazer aquilo que era necessário, aí bate o remorso, né? Por isso, encontramos muitos nos dias atuais vivenciando um sentimento de culpa, né? Que é um sentimento de culpa que se traz já de outras existências, porque o ser não consegue se auto-perdoar. Por que não consegue se auto-perdoar? Porque ele ainda está num nível de orgulho muito elevado que não permite enxergar a necessidade da humildade, do reconhecer-se como um ser ainda na caminhada, que está suscetível a tropeços, a quedas. A grande diferença é que nós já sabemos que não podemos nos demorar, né, nos tombos que a gente toma pela vida fora, que a gente precisa despertar, se reerguer e continuar a caminhada rumo a Jesus, né? Então, que a gente possa refletir e preparar um retorno mais feliz, tal qual aquelas figuras que eu citei, Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, nosso querido Bezerra e tantos outros, né? Que Jesus possa continuar nos fortalecendo nessa caminhada, nesse desejo de velar junto com Ele, de estar cada vez mais próximo a Ele para absorvermos e vivenciarmos tudo aquilo que Ele nos deixou. Que o Mestre Jesus, através dos seus enviados, possa continuar nos fortalecendo no desejo da superação, no desejo da transformação, do amor e da caridade. Muita paz.